Bem-vindo e bem-vinda a mais um Talk Show sobre Revit. No vídeo de hoje vamos falar sobre esquadrias, portas e janelas especificamente e mais duas dicas bônus. Vamos exatamente aprender a trabalhar com os componentes do Revit, no caso portas e janelas, mas a mesma ideia, o mesmo pensamento acontecem para outros componentes como textos, como cotas, como também os blocos e os mobiliários para melhorar a nossa representação gráfica. Vamos ver onde baixar e como carregar essas famílias dentro do Revit. E vamos também relembrar que sempre devemos duplicar qualquer componente antes de fazer qualquer edição, para evitar de alterar o elemento, o componente original do Revit. E vamos usar para isso o mesmo desenho da aula anterior, a planta que já estão com todas as paredes configuradas. E as esquadrias que vamos inserir são as portas, através do atalho DR ou através do clique no ícone, e também a inserir janelas, através do atalho WN ou clicando também no ícone respectivo do comando. E durante a aula vamos falar dessas duas dicas bônus. Então, para começar, com o navegador de minha preferência aberto, digitei revitcity.com, que é este site. Apesar de qualquer busca que vocês fizerem no navegador de vocês, componentes Revit, vão aparecer uma infinidade de opções. Vocês vão lá e busquem a que mais lhe adequarem. Para mim, este site me atende muito bem. Então, toda vez que eu entro no site RevitCity, eu gosto sempre de olhar quais são os últimos objetos, no caso, como ele chama aqui, mas são os últimos componentes que foram inseridos. Se tiver algum do meu interesse, eu clico, chamo esta opção. Ao clicar, ele me dá um preview e eu posso baixar na opção download aqui ou aqui. Lembrando que você tem que ter uma conta configurada e o login deve estar feito. Caso você queira procurar algum outro elemento, dentro do próprio site tem o campo de busca, onde você pode digitar o que quer procurar. No meu caso, vou colocar aqui porta em inglês e vou apertar em buscar, procurar. Vejam que ele me dá na opção aqui do lado esquerdo um preview daquele componente que eu estou procurando e posso baixar logo de cara. Se não, posso clicar na figura que ele vai me trazer um preview em maior dimensão e logo após eu decido se vou querer ou não baixar aquele componente. Está carregando, pronto, carregou e aqui está uma melhor visualização. Se eu quiser, basta apertar download e saber onde baixei para poder carregar posteriormente. No meu caso, do meu exemplo, eu já baixei o arquivo e está dentro de uma pasta chamada aulas remotas. Vou cancelar porque para mim não tem interesse. E agora vamos para o Revit ver como vai ser feito esta terceira etapa da aula de hoje. Com o Revit aberto, vamos para a nossa primeira dica bônus de hoje. Vou vir aqui em arquivo, venho em opções e aqui eu trago em geral essa situação. O Revit ele apresenta aqui com o número 10, que é o que? Cada vez que você salva o arquivo, ele vai criando um backup. E como os arquivos do Revit são muito pesados, eu sugiro que esse valor deixemos em 2, porque cada backup só vai ter mais uma duplicata. E dentro de gráficos, eu sugiro que esse valor, que vem padrão de Revit 8, você altere para 10, 11 ou 12, porque fica melhor de você ver qual é o valor da cota temporária. Tanto vai ser bom para o nosso vídeo, como vai ser bom para vocês identificarem. Dicas bônus são apenas essas duas. Bom, então com a planta, com o projeto aberto, vou chamar aqui a planta de piso de térreo, que é o desenho que está inicialmente. Vou ampliar aqui o zoom para deixar melhor visualizável. Vocês devem estar vendo aí do lado direito a nossa colinha. Então vamos começar com o primeiro componente, que é porta. As duas formas de acessá-lo. Vejam que minha barra de propriedades não está com nada ativo, então eu tenho duas opções. A primeira é digitar o atalho DR. Vejam que ele chamou o componente de porta, ou dentro de arquitetura, eu simplesmente clico aqui no ícone porta. Ao fazer isso, o Revit me apresenta na caixa de propriedades as opções que ele já tem configurada. Então vamos trabalhar aqui com duas situações: aprender a carregar uma porta e também aprender a configurar para a porta que eu quero. Ao olhar a colinha, percebemos que tem uma porta 3 de 60 cm, uma porta 2 de 70 e uma porta 1 de 80.
A de 70 e a 60, vamos configurá-las. Como vocês podem ver, não temos esse tamanho exato. Então eu clico em uma qualquer, venho em editar tipo, depois venho em duplicar, como vimos nas aulas e nos vídeos anteriores, duplicar e vou nomear a minha primeira porta. Vou colocar aqui o caractere ponto antes, vou digitar primeiramente a minha porta de 0,60 por 2,10. Vou dar um OK e alterar as medidas que me são necessárias para a minha porta. A altura, no caso, vou deixar com 2,10 e a largura eu vou deixar de 0,60, porque a minha porta tem essas configurações. Vou dar um OK e vejam que a minha porta aqui de 60 foi configurada. Aproveitarei e farei logo a de 70. Vou novamente em editar tipo, venho duplicar novamente. Como já está aqui 60, vou simplesmente digitar o 70, e vou tirar esse 2, porque é uma duplicata, dou OK e altero então a única medida que eu preciso alterar, já que ele copia a duplicata anterior, e vou dar um OK. Pronto, então já tenho aqui das minhas portas, a minha porta de 60 e a de 70. A porta de 80 eu vou carregar a de um componente externo. Como eu faço isso? Clicando em porta, vocês vejam que a minha barra fica com as portas. Só que eu vou clicar aqui agora em componente. Ao clicar em componente, a barra se configura para uma nova configuração, novos ícones, e vou clicar em carregar família. Vamos clicar em carregar família e o Raft já traz automaticamente os componentes que ele tem em seu banco de dados. Eu vou atrás daquele que me tem interesse, no meu caso aqui eu vou atrás de portas. Ele me dá novamente outras opções, eu vou escolher aquela que mais me agrada. Vou aqui, por exemplo, vou pegar uma comercial. E dessa comercial eu gostei mais dessa daqui. Pronto, eu clico nela e dou abrir. Quando eu fizer isso, ele me dá, neste caso, deste componente, a possibilidade de carregar todas essas dimensões. Mas eu não vou querer para não carregar tanto meu desenho. Então, vou apenas nessa aqui de 90 por 2,10. Vou dar um OK. E a porta foi carregada, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, na barra de propriedades. As duas portas que nós configuramos e a porta que eu carreguei. Então, qualquer componente que você baixe, é assim que se carrega. Você clica em carregar família e traz aquele arquivo, aquele componente que você baixou. Portas, janelas, qualquer esquadria, qualquer componente de mobiliário de cama, mesa, equipamento de banheiro, tudo. É sempre assim que a gente faz. Bom, já carregado então essa porta de 90 e essas duas portas configuradas de 60 e 70, vamos inseri-la. Muito simples. Levando em consideração que já ativei o comando de porta, já chamei aqui a minha porta, no caso essa de 90, que é que você pode ver na colinha, é a porta externa. Vou me aproximar. Vejam que o ícone está como proibido. Por quê? Portas e janelas, obrigatoriamente, a grande maioria delas, só conseguem ser inseridas dentro do arquivo se ele encontrar o seu hospedeiro. E qual é o hospedeiro de uma porta e de uma janela? A parede. Então, quando eu me aproximo da parede, vejam que ela aparece. E as opções que eu tenho é, se eu deixar o mouse mais para o lado esquerdo, a porta vai para o lado esquerdo. Se eu deixar mais para o lado direito, a porta vai mais para o lado direito. E se eu apertar a barra de espaço, ele altera o sentido da porta. Se eu também quiser, eu posso verificar que minha cota temporária me dá uma pré-dimensão da minha boneca. Se porventura eu colocar a porta acidentalmente com a boneca diferente do que eu preciso, não tem problemas. Eu vou dar ESC duas vezes para sair do comando, seleciono a porta e na cota temporária coloco a medida que eu quero da minha boneca. E aí minha porta já está inserida. Se eu quiser agora inserir as outras portas, entro novamente no comando através do ícone ou através do atalho. Chamo a porta que quero trabalhar, no caso vou pegar aqui a de 70 e me aproximo do hospedeiro. No caso, a porta de 70 está aqui e a minha boneca já vou deixá-la com 10. Se porventura você colocar as duas portas de 70, não é um problema. Por quê? Você pode clicar na porta que quer alterar, vir na barra de propriedades e dizer que essa vai ser a de 60. Vejam que ela alterou o tamanho. Outra grande observação muito interessante é quando você seleciona a porta, ele me traz as dimensões da boneca, que eu posso editar também. Ele me traz essa seta em duplo sentido,
extra aqui, ó, ela pode alterar somente clicando com a porta para onde eu quero que seja essa minha abertura, ou posso também com esta outra seta alterar o lado que eu queira. A barra de espaço também faz essa função de ficar girando entre as 4 opções. E assim inserir as 3 portas, né, do meu projeto, como vocês podem verificar aí na minha colinha. Feito a inserção do componente porta, vamos agora inserir o componente janela. Da mesma forma que a porta eu posso vir simplesmente clicando no ícone janela, eu posso também ativar pelo atalho WN. Quando eu clico o atalho WN, ela automaticamente vai configurar as propriedades para as minhas janelas. E aqui no caso não tem nenhuma janela que também seja adequada ao tamanho das minhas janelas, que é uma de 1 por 1 e uma de 40 por 40. Vamos ver novamente as duas formas. Vou editar uma e vou carregar outra. Para edição, escolho qualquer uma, clico em editar tipo, clico em duplicar, coloco um caractere especial para facilitar minha busca e coloco as medidas das esquadrias, no caso da esquadria que eu quero configurar. Particularmente quando é uma janela, às vezes eu coloco o peitoril, mas não é algo obrigatório, como veremos um pouco mais na frente e provavelmente nos vídeos bônus sobre gerar quadros de esquadrias. Bom, configurei o seu nome, vou agora configurar suas dimensões. Veja aqui que eu tenho a largura também, 0,40, e este componente ele tem uma altura padrão do peitoril, que é o que? Toda vez que eu inserir este componente, ele já vai ser inserido automaticamente com essa altura padrão do meu peitoril. Caso eu queira já deixar uma outra mais propícia para essa janela, eu deixo aí configurado. Então eu deixei uma altura padrão de 70, porque se eu pegar os 70, somar os 40, ficaria 2,10 a parte superior da minha janela. Então aí dá um ok. Se eu tivesse outras janelas, poderia trabalhar com ela normalmente, como vocês já viram. Vejam que o ícone procura o hospedeiro, achei. Vou colocar aqui com a boneca de 20 centímetros mesmo, deixar aqui. Pronto. Opa, demorou a inserir. Ele inseriu. Por que não está aparecendo? Por causa do meu peitoril, que ele é mais alto. Vamos aprender daqui em pouco, em um vídeo bônus, como alterar isso aqui. Para que ele apresente-se na minha janela, que não tenha nenhum problema, eu vou então alterar a propriedade de instância. Vocês viram no vídeo anterior que é a propriedade de tipo e propriedade de distância. Vou colocar aqui essa altura de peitoril com 1,5 m. Veja que não apareceu ainda, vou deixar um pouco menor, vou deixar com 1 m de peitoril. Pronto. Lembrando que a gente vai ter no vídeo bônus verificar se eu deixar meu peitoril em 1,70 e ver como é que é para configurar. Falta aqui então duas janelas, ambas são de J1 com as mesmas medidas, que é para cá e para cá. No meu caso, vou carregar uma janela. Vamos ver novamente como faz. Venho em janela, venho aqui na opção de carregar família e procuro uma janela. Vou voltar novamente para o padrão Brasil. Eu poderia nesse caso buscar o componente que eu baixei, aquele que mais me agradou, desde que eu saiba, claro, onde foi que eu salvei, ou trazer aqui do Raft. Como a nossa proposta é sempre carregar tudo que o Raft me tem, então eu vou carregar do próprio Raft. Vou aqui em janelas, existem mais uma vez várias opções, vou aceitar aqui esse específico do Brasil e vou trazer essa janela de correr aqui e vou mandar simplesmente abrir o meu arquivo. Carregou, veja que mais uma vez ele não permite porque eu não estou com o hospedeiro, mas agora eu me aproximo. Uma grande vantagem do Raft é, quando nos aproximamos de um hospedeiro, nós temos, através de uma movimentação do mouse, ele já consegue também centralizar. Só que nesse caso, pela minha cola vocês conseguem ver, a boneca da direita é de 50 centímetros. Posiciono a janela onde quero e dá um simples clique. Venho novamente aqui para esse local, veja, oh, não está, por quê? Então vamos ver o que é que está acontecendo. Vou clicar na minha janela, vou vir em editar tipo e vejam que as dimensões realmente não condizem com a que nós temos. Então vamos o que? Duplicar, criar uma nova janela, no caso de 1 por 1, com peitoril de 1,10, dar um ok, e alterar as minhas medidas. Sua largura é de 1 metro, sua altura também é de 1 metro, e ele aqui não traz o peitoril, porque ele não traz essa propriedade de instância, propriedade de tipo, como vimos no vídeo anterior, lá na frente. Ok,
Minha janela então está configurada de 1 para 1. Vejam que ela aqui já se alterou. E quando eu vier colocar aqui, eu vou ativar novamente a arquitetura, janela. Vejam que aqui a minha janela não ficou. Por quê? Porque a janela que está ativa não é a que a gente criou. Então, clica aqui. Vou ativar a minha janela que eu criei recentemente. E agora sim, ela se configura adequadamente para o espaço que eu tenho, para o vão que eu tenho aqui. Vou colocar aqui, ó, ela puxa um pouco para centralizar. Centralizei ela. E aqui a outra minha janela também. Vou propiciar agora a sua boneca correta. Dou um clique na cota temporária, coloco a medida e dou Enter. Observação final para esta parte de inserção de portas e janelas. Da mesma forma que as paredes têm esse ícone para dizer qual é a face externa, então eu vou aproveitar aqui e configurá-las também, né? A gente viu na aula sobre camadas, face externa e face externa. As minhas janelas também indicam, ó, esse símbolo significa qual é a face externa, então vou botar aqui para o externo e aqui também vou botar para o externo. Nesse caso, pronto. Então agora minhas portas e janelas já estão todas configuradas exatamente igual como está aí no meu desenho da minha cola, e com essa parte, então com essa etapa, podemos dar por concluída essa aula neste momento para as esquadrias de portas e janelas. E no próximo vídeo vamos trabalhar então com os pisos. E assim termino mais um vídeo, mais um talk show feito especialmente para vocês. E para quem ficou até aqui, como sempre, agradeço. E por que não pedir mais uma vez? Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Deixem embaixo os seus comentários para que possamos saber o que é melhorar. E peço desculpas pelo ruído do vento que apareceu em alguns momentos nesse vídeo, mas em nada comprometeu ao que realmente deveria ser passado. Então, mais uma vez, muito obrigado.